E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Mais uma vez um vídeo aqui no canal Direto do Cerrado. Nosso canal é produzido aqui no Centro-Oeste, na cidade de Goiânia, mas a gente tem debatido conteúdos que envolvem diretamente a conjuntura do Brasil como um todo, e não somente aqui no estado de Goiás. No dia de hoje, a gente convidou para bater um papo com a gente uma colega nossa que ela é uma militante na cidade de Goiânia, a Lara, tá? A Lara, ela é advogada, ela é pesquisadora, ela é secretária-geral da Juventude Socialista do PDT de Goiás, primeira tesoureira da União Estadual dos Estudantes de Goiás, e a Lara aceitou de prontidão o convite, tá? A gente tem feito convite para várias pessoas legais que vêm aqui para trocar uma ideia. Então, Lara, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, viu? Boa noite a todos, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidada para estar participando aqui do canal, né? Para a gente bater um papo legal aí sobre juventude e tudo mais. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Lara, e a primeira questão que eu queria perguntar para você é justamente sobre o tema juventude, né? Que a juventude, nos estudos recentes, ela se fala no plural, a gente fala juventudes. E como é que você, enquanto uma militante da juventude, qual é o seu diagnóstico que você faz dessa sua vivência direta na militância política, na questão engajamento? O que você acha que o jovem, na atualidade, não somente no estado de Goiás, mas a sua percepção de uma forma geral no Brasil, sobre esse engajamento da juventude? A gente realmente pode falar juventude no plural? Existem várias juventudes com vários perfis de engajamento, perspectivas de vida, trajetórias distintas? Então, José, antes de tudo é importante a gente fazer uma distinção a respeito dessa pluralidade de juventudes. A legislação brasileira, ela determina que o dito juventude são as pessoas que estão na idade de 15 a 29 anos. São as pessoas que estão lá dentro do Estatuto da Juventude. Então, essas pessoas, elas são taxadas, então, primeiramente, pela idade, né? Então, aí seríamos um grupo único, né? Pessoas entre 15 e 29 anos. Só que dentro desse grande universo de pessoas que têm essas idades, nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos mulheres, nós temos homens, nós temos LGBTs, nós temos negros e negras, nós temos pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que são do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul. Enfim, são vários tipos de pessoas diferentes que compõem esse grupo de faixa etária, por assim dizer. Então, a legislação, ela nos classifica por faixa etária. Em contrapartida, a sociologia, a antropologia, elas nos classificam como grupos de pessoas, né, as tribos. E aí, sim, nesse sentido, a gente pode dizer que a juventude, faixa etária, na verdade, juventudes, no plural, né? Então, vários tipos de pessoas, vários tipos de grupos que têm, sim, politicamente um engajamento diferente. Quando a gente vai analisar as lutas políticas de cada grupo dentro da juventude, elas se aproximam muito das narrativas próprias daquela tribo ou até mesmo das narrativas próximas de uma certa faixa etária dentro desse grupo maior de faixa etária dos 15 aos 29 anos, por exemplo. Dentro desse macro, né, da faixa etária, nós temos os jovens de 15 a 18 anos, que figuram aí como estudantes secundaristas, ensino médio, ensino técnico. Nós temos um outro grupo aí a partir de 20 até os 27 anos, que são universitários, que estão aí numa fase do mercado de trabalho de estágio, e nós temos ainda uma terceira faixa de idade, dos 27 até os 29 anos, ou até mais cedo, né, dos 25 até os 29 anos,
que estão aí ingressando no mercado de trabalho, começando a interagir no mercado do capital e tudo mais, né? Então, assim, juventudes, no plural, é um termo que abarca muito mais o sentido da palavra, né? Eu acredito que seja uma classificação mais justa, mais aplicável. E, Lara, é interessante você colocar esse ponto, porque a juventude, então, ela não é somente uma divisão etária, pelo que eu entendi. A gente não pode simplesmente olhar uma pessoa que tem 18 anos e simplesmente, a partir desse enquadramento etário, dizer, por exemplo, que ela tem certas predisposições a comportamentos, por exemplo, né? Inclusive, se a gente for pegar os primeiros estudos sobre jovens, né, que foram feitos da sociologia da juventude, que foram feitos na escola de Chicago, eles atrelavam a noção de jovem com delinquência, com marginalidade. E essa é a minha fala, é o gancho para a segunda pergunta. Hoje a juventude, a gente pode ver muitas vezes que ela acaba sendo estereotipada. Então, ela sofre muito também dessa estereotipação que acontece dentro das redes. Então, você vê jovens querendo debater, querendo exercer sua opinião, e ele tem 18, ele tem 20, ele tem 21 anos, e é muito comum a desqualificação por conta justamente disso. Você é jovem, você não pode opinar muito. O que você realmente você sente isso? É uma percepção só minha? Eu não sei, parece que eu sinto um pouco isso. Mesmo com todo esse acesso a essas tecnologias de informação, essas tecnologias que possibilitam a gente transitar mais, né, de maneira a ter mais capilaridade no debate, abrindo dentro de várias esferas de debate, mas você ainda sente, na sua vivência, a partir dessa interação que você tem com outros jovens, que há muita resistência dessa moratória adultocêntrica? Então, extremamente interessante a pergunta e extremamente relevante. Eu vou respondê-la em algumas partes. Primeiro, eu acho que para responder essa pergunta, eu preciso me enquadrar em qual dessas etariedades eu me encontro, né? Eu tenho, então, 23 anos, eu sou uma advogada que acabou de se formar, eu tenho menos de um ano de formatura, de colação de grau, e eu me coloco, então, né, nessa faixa etária aí dos jovens entre 20 e poucos anos até os 29 que estão ingressando no mercado de trabalho. E aí, mais do que isso, eu me coloco como uma jovem mulher negra que tem se colocado como líder política dentro de uma sociedade extremamente conservadora como é a sociedade goiana. Então, é muito interessante quando a gente faz essa análise de como os jovens são deslegitimados simplesmente pelo fato de serem jovens. Enquanto pessoas aí de uma idade mais avançada são tidas imediatamente como sábias ou sabidas, detidas de conhecimento, simplesmente por terem uma idade mais avançada. Eu não estou aqui deslegitimando o conhecimento empírico da vivência social dessas pessoas que já têm aí os seus anos avançados. Mas eu estou aí trazendo o pessoal para essa reflexão de por que um jovem que é capacitado, que é estudado, que tem muitas vezes muito mais conhecimento científico, ele é constantemente deslegitimado nas suas falas, simplesmente pelo fato de ser jovem, né? Então, sim, eu sinto essa questão e eu a sinto 3 vezes, por ser jovem, por ser mulher e por ser negra. Então, aí no meu caso, é uma tripla desqualificação da minha fala, né, como pessoa, como indivíduo. E sim, eu acredito que toda a juventude e que todas as juventudes sintam isso de maneiras mais intensas, de acordo não só com a faixa etária, mas de acordo com os grupos em que elas se encaixam, né? Por exemplo, o jovem periférico, ele é muito deslegitimado nas suas falas, porque a gente associa
a periferia, não só a marginalização social, mas também a marginalização acadêmica. A gente associa a negritude à marginalização no sentido de criminalidade. Então, os jovens negros são automaticamente tidos como estereótipo de criminalidade. E a gente percebe essa deslegitimação das falas, principalmente aí dos negros retintos, né, que são aqueles que têm aí a melanina mais acentuada na pele. E eu gosto, sim, de racializar esses debates e de me colocar aí como indivíduo preto de pele clara, sim, e desmistificar o termo pardo, né, enfim, várias questões antropológicas aí para a gente levantar em outras oportunidades. E você colocou um ponto, Lara, muito interessante, que é a visão conservadora. E eu pego esse gancho para novamente fazer uma outra pergunta. Você vê que a gente vai desenrolando, né, aqui. Impressionante. Sim, sim. Eu pego o gancho para fazer uma questão. A gente vem acompanhando desde aí, vamos definir um corte temporal, desde 2012, 2013, uma forte ascensão de jovens que acabam aderindo, seja em movimentos, sejam em grupos de estudo, seja em articulações em redes, mesmo em chãs, por exemplo, ou simplesmente uma simpatia que acontece quase que de maneira líquida, né? Por ideias conservadoras ou por ideias neoliberais e também por ideias reacionárias. É incrível como muitos jovens têm abraçado esse reacionarismo, apoiando, por exemplo, o atual governo Bolsonaro, apoiando certos pontos de vista que são terrivelmente escabrosos. A gente às vezes imagina como que um jovem ele consegue, de maneira assim tão fidedigna, abraçar, por exemplo, a ideia de que um presidente da República defenda abertamente a tortura. Ou então, por exemplo, o presidente defenda um regime que foi um regime de exceção no Brasil, que privou muitos brasileiros de liberdade política. E esse conglomerado de jovens que tem abraçado tanto ideias conservadoras quanto ideias neoliberais, mas mais preocupantemente ideias reacionárias, qual que é o impacto disso, por exemplo, uma militância sua, que é uma militância progressista? Você desenvolve você tem uma proatividade super progressista, uma proatividade que, de fato, combate esses tipos de visão, né? O combate ele é direto, o combate ele é diário, é direto e diário. Então, qual que é o que você sente em relação a isso a partir da sua vivência? Professor, eu sou militante filiada ao PDT, né? Partido Democrático Trabalhista. E aí, já que você fez um recorte temporal, eu vou fazer aqui um outro recorte na minha resposta de tentar explicar um pouquinho aí, não só o nome, mas os ideais, né, partidários, entre aspas. Democrático de democracia, ou seja, eu defendo que o melhor regime político possível é a democracia, por mais que existam falhas, e sim, existem falhas no regime democrático. Quando a gente estuda a legislação, a gente percebe essas falhas, mas por mais que elas existam, o regime democrático ele é infinitamente melhor, mais benéfico, mais social do que qualquer outro regime que a humanidade já tenha experimentado. Desde aí das teocracias, da monarquia, do autoritarismo, do parlamentarismo, enfim, das ditaduras de extrema-direita, o fascismo, o fascismo e o nazismo. Então, todos esses regimes políticos que se afastam do regime democrático, eles são, de muitas formas, muito piores do que a democracia, por mais que ela seja falha. Então, ser democrático, ser progressista, ou melhor, ser progressista é automaticamente ser democrático. Então, é extremamente importante me posicionar como uma pessoa democrática e a favor da democracia aqui.
E o meu partido é um partido trabalhista, é um partido que tem as suas raízes em uma ideologia política própria, uma ideologia de esquerda, né, de centro-esquerda, que defende a emancipação do trabalhador, que defende uma educação de qualidade, uma educação emancipatória da juventude, das nossas crianças também. Aí, um partido que tem líderes como Leonel Brizola, como Darcy Ribeiro, como Abdias Nascimento, que traçam a trajetória desse partido político como, na minha opinião, uma das mais bonitas do Brasil e da história da democracia brasileira. Então, quando a sigla PDT ela é oficializada lá em 1980, com a fundação do partido, depois de todo um problema seríssimo que o PTB, né, fundado por Getúlio Vargas, passou aí durante a ditadura militar. Então, lá em 1980, quando o Brizola ressignifica o nome do partido, né, e refunda a sigla, a gente mantém firme os ideais trabalhistas desde lá de Getúlio Vargas, né? Então, muito, para mim, é extremamente assim abominável a parte da juventude se posicionar de maneira reacionária. Eu não defendo que a juventude ela se posicione dessa maneira por algumas razões. Primeiro, toda a trajetória mundial ela comprova que esses regimes de exceção são extremamente horríveis para a sociedade de uma maneira geral. São regimes que tiram direitos do povo, são regimes que matam, torturam, que, enfim, que colocam a sociedade em um estado de extrema desigualdade social, né? E então, quanto a ideais reacionários, e aí especificamente ideais neofascistas, eu sou absolutamente contra. Eu acho que a juventude comete um grande erro se voltando para esses ideais. Quanto ao conservadorismo ou a aproximação de ideais tidos como de direita, como o liberalismo e o neoliberalismo, apesar de não ser favorável e de não defendê-los, de entender que não são a melhor alternativa, faz parte, sim, de um regime democrático ter oposição e ter várias correntes políticas dentro de um universo. Então, desde que esses ideais eles não sejam voltados ao autoritarismo, voltados a condições reacionárias, eu sou favorável de que essas pessoas elas tenham liberdade de expressão e liberdade de manifestação, não só política, mas também econômica, social, filosófica, antropológica, enfim. Eu sou favorável que esses jovens tidos como de direita possam aí fazer a política do jeito que acreditam, mesmo que, mais uma vez, eu não concorde com essas práticas que eu entenda que não são as melhores para o nosso país, para a nossa democracia, para o nosso povo, enfim. E é legal, Lara, a tua fala, porque a tua fala é um rompimento brusco, né, com a perspectiva e a visão binária, né, o binarismo que o próprio bolsonarismo traz, né, eles e nós, o mal e o bem. Na verdade, num regime democrático, pelo que eu entendi, ele possibilita o diálogo dos diferentes, né? Isso é importante. Então, esse diálogo ele é fundamental. Então,
a partir do momento que você está num campo político onde o outro, no fundo, quer te destruir, que é o que o bolsonarismo, boa parte dele quer, né? Ele não quer debater com o adversário, ele quer destruir o adversário. Isso é bom ficar claro, né? E a gente já foge do campo democrático. Por isso que, por exemplo, alusões a ditaduras e manifestações pedindo AI-5 parece trivial para esse meio. É incrível isso, né? Ô Lara, eu quero te fazer uma pergunta que tem muito a ver também com esse seu background de experiência política. Recentemente eu estava vendo uma pesquisa da Agenda Juventude os estudos recentes de juventudes têm mostrado que os jovens, progressivamente, a militância política, o engajamento político dos jovens, ele tem se dado fora das instituições tradicionais. Por exemplo, partidos, sindicatos e etc. Né? Nesse caso, outra coisa, na Agenda Juventude mesmo, eu vi que a primeira instituição no Brasil, é uma pesquisa recente, né, foi revisada em 2012, mas nem tanto tempo, ela está sendo feita agora alguns enquadramentos de atualização do estado da arte, mas não tem fugido muito disso. As instituições mais rejeitadas pelos jovens, a Câmara dos Deputados, o Supremo, alguns cargos do Legislativo, do Executivo, mas também os partidos políticos. E você é uma militante de um partido político. Então, se a gente for ver estatisticamente, você é uma exceção nessa miscelânea de militâncias. Você optou por um partido político. E muitas vezes, mesmo esse jovem que tem uma visão democrática e progressista da sociedade, ele rejeita o partido político enquanto uma das ferramentas de luta. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu engajamento num partido político. Eu acho que isso é importante. Qual que é o significado de você militar, sendo jovem, sendo mulher, negra, num partido político? O que isso significa para você? Então, vamos lá. É uma resposta grande, por assim dizer, e muito baseada em todas as minhas experiências e vivências, né, que eu tenho até então. Participar da política sempre foi uma coisa presente na minha vida. Quando eu digo sempre, é literalmente desde a minha infância. Porque o meu pai é envolvido no meio. E eu sempre estive com ele em vários momentos em atividades político-partidárias e de campanha. Debates políticos, reuniões políticas, carreatas, enfim, toda essa estrutura da política em movimento durante as campanhas eleitorais e também fora delas. Então, eu sempre tive uma admiração muito grande por quem faz política de maneira organizada, por quem faz política de maneira estruturada dentro de uma instituição partidária. E isso vem muito de um reflexo aí que eu tenho do meu pai, de alguns outros parentes que também fazem essa política em partidos diferentes do meu, porque possuem aí ideologias diferentes da minha, mas que, enfim, pouco importa qual é a ideologia que eles defendem, se eles realmente acreditam naquilo ali. Então, a minha militância, ela sempre foi organizada. Eu sempre estive em um partido político desde os meus 18 anos, quando eu me filiei a primeira vez, e agora, né, no PDT. Então, ingressar nas fileiras de um partido, para mim, tem a ver com querer mudar a estrutura política de dentro para fora. Eu sou muito adepta à filosofia de que o exemplo ele se dá em casa. Então, eu acredito que a mudança ela acontece de dentro para fora das estruturas e não de fora para dentro das estruturas. Então, como eu acredito nisso, eu me filiei a um partido político para que eu pudesse levantar os debates que eu acredito serem importantes,
para que eu defenda as minhas pautas políticas dentro de uma estrutura que faz parte dessa máxima estrutura que que são os poderes políticos no Brasil. Eu acredito que a juventude ela tenha perdido a crença na organização político-partidária por conta de uma questão de decepção, e aí não é uma decepção só da juventude, é uma decepção social com o modelo político, ou melhor, não com o modelo político, com como o modelo político brasileiro tem sido levado aí desde a redemocratização com a Constituição de 88. A nossa Constituição, ela traz o texto mais democrático, mais social, mais voltado ao povo, mais cheio de direitos que todas as outras constituições que o Brasil teve anteriormente, e não foram poucas. É um texto que inspira textos constitucionais mundo afora. Então, é um texto extremamente atual, é um texto que prevê liberdade política, liberdade de imprensa, liberdade de locomoção, que não restringe o direito de ir e vir, a não ser em tempos de calamidade pública ou em regimes de estado de defesa ou estado de sítio. É um texto político que defende a liberdade, é um texto político que defende que nós todos somos seres iguais perante a lei. É um texto político extremamente iluminista, é um texto muito regado a tomar cuidado com como os direitos vão ser preservados a todo custo. É um texto que tem cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas, que, independente de qualquer coisa que o país esteja passando, elas têm que vigorar. A federação, enfim, todas as cláusulas pétreas que nós temos descritas no texto constitucional. Então, assim, eu sou apaixonada pela Constituição brasileira. Durante a faculdade, o direito constitucional foi uma das minhas matérias favoritas. Os meus professores de direito constitucional foram maravilhosos. E então, me organizar num partido político está intimamente ligada com acreditar que a mudança ela vem de dentro para fora das estruturas. Então, militar e me organizar nas fileiras de liderança de um partido político tem sido uma das grandes missões que eu assumi, e é motivo de muito orgulho. Na apresentação, você me colocou aí como secretária da Juventude Socialista do PDT e como primeira tesoureira da União Estadual dos Estudantes de Goiás, e eu figuro também como vice-presidente do Movimento Negro do PDT aqui em Goiânia. Então, trabalhar e poder assumir diversas funções e defender tudo aquilo que eu acredito dentro de uma estrutura só é extremamente significativo dentro da minha militância. Lara, o nosso tempo ele tá esgotando aqui, mas assim, às vezes quando eu converso, bate-papo, ele é bom, a gente nem vê o tempo passar, né? Incrível como numa conversa dessa de pouco menos de 40 minutos a gente consegue aprender tanta coisa. E eu fico muito agradecido de você ter aceitado de prontidão o convite. É muito legal essa possibilidade que a gente tem de conhecer pessoas novas. Eu não conhecia a Lara, e é incrível como a gente, em tão pouco tempo de interlocução, a gente passa a ver certas coisas de maneira diferente. E assim, eu lhes faço um convite, e esse convite ele vai ser feito aqui, então você não vai ter como negar, óbvio. É para você voltar novamente numa outra oportunidade. Tem tanto tema legal sobre a juventude, sobre a questão da juventude partidária, sobre essa militância institucional,
sobre esse embate progressismo e liberalismo, progressismo e conservadorismo, que eu quero muito abordar. Eu acho que é um tema muito importante. Então, de antemão, eu deixo aqui novamente um convite para você participar conosco e outras empreitadas. Eu agradeço muito a presença da advogada, da pesquisadora Lara. E assim, eu vou deixar na descrição, se você me permite, um contato seu, da sua rede social, porque muitas vezes as pessoas entram em contato inbox com a gente, pedindo um contato de rede social da pessoa que participou para poder fazer perguntas, para poder travar debates, diálogos, tá? Então, se me permite, eu vou colocar um contato seu aqui. E assim, muito obrigado por ter participado conosco hoje. Foi assim um aprendizado tremendo, não somente para mim, eu tenho certeza que para quem estiver assistindo a gente. Então, eu me sinto honrada de verdade de ter participado com vocês. É a primeira vez que eu gravo assim uma entrevista, né, por assim dizer, para um canal do YouTube. E é muito legal estar falando sobre juventude, sobre política partidária. Claro, pode deixar sim as minhas redes sociais. Eu vou deixar contigo o meu Instagram. E como eu sou muito favorável aí à democratização do conhecimento, no meu Instagram eu posto conteúdos jurídicos com uma linguagem facilitada, com acesso a conteúdos extremamente fáceis de compreensão e de interesse a todos. Então, gente, me segue no Instagram que vai estar aí descrito na descrição do vídeo. Pode sugerir temas e vamos debater. Eu acho que a gente só tem a crescer com um diálogo, com um debate cheio de ideias. E comigo você nunca vai ser desvalorizado por ser jovem. Então, vem conversar comigo mesmo, manda mensagem no Instagram. Vai ser um prazer estar debatendo com você. E eu aceito o convite com o maior prazer de voltar a estar aqui no Direto do Cerrado. Foi um grande prazer estar aqui com o professor José. Gente, brigadão. Lara, obrigado demais. Agradeço muito. Lembrando, você terminou de assistir o vídeo, faça a inscrição. Gostou do conteúdo que compartilhar com outros colegas, compartilhe. Mas o mais importante é fazer a inscrição para a gente conseguir aí tentar brigar nesse espaço da rede que ele é tão disputado, né? O canal tem 2 semanas, mas o mais importante mesmo nem tanto a quantidade de pessoas. No fundo, é essa mensagem chegar para fazer pelo menos a reflexão em 1, 2, 3 já é suficiente. Mas assim, vale lembrar, e é importante o que a Lara colocou, que assim, você tem alguma coisa, alguma ideia interessante, produza conteúdos, saia simplesmente daquilo que você tem aprendido de maneira individual, rompa a esfera da subjetividade, vá atrás de outras pessoas que estejam dispostas a dialogar. E isso é muito importante. No momento, a gente demanda cada vez mais diálogo e menos conflito, né? Então, agradeço muito você ter participado conosco, Lara, novamente, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, pessoal. Valeu.